O programa Big Brother tem basicamente duas finalidades. A primeira é criar personagens e a segunda é influenciar comportamentos. Dentre os personagens criados na história do programa, temos, por exemplo, o Jean Willis, que foi político depois da edição de 2005. Entrou para a política e saiu em 2018, 2019. O interessante é o seguinte, é que ao influenciar comportamentos e também na criação de personagens, o Big Brother ele atua moldando a mentalidade das pessoas e especificamente do público que acompanha aquele programa, a fim de que este público tenha determinadas reações perante aquilo que vai ao ar. Antes do programa começar a ser exibido na Rede Globo, existe, eu acredito, uma pré-seleção de pessoas que desejam participar desse programa. E aí, antes mesmo da final acontecer, parêntese, eu não assisto aquela desgraça, mas todo mundo que estava na rede social, que usa Instagram, Facebook, WhatsApp, todo mundo estava acompanhando, mesmo que não fosse um espectador daquela porcaria da televisão. O grande ponto é o seguinte, todo mundo falava de determinados nomes. Por exemplo, Carol Conká, Fiuk, Juliette, Gil. Todo mundo falava sobre esse pessoal que estava lá naquele programa. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é o seguinte, a Rede Globo, ao exibir esse programa em horário nobre na TV brasileira, ele acaba moldando o comportamento e a reação do público. Então, o que acontece? Muitas pessoas começaram a acompanhar os personagens e seus comportamentos e começaram a criar empatia ou aversão. O que aconteceu foi o seguinte, o grande ponto aqui é que antes do programa encerrar, eu falei assim para algumas pessoas, escrevam o que eu estou falando, essa Juliette e esse Gil vão entrar para a política e serão figuras quase que incontestáveis no meio público do país. Pois bem, o que aconteceu? Recentemente, na semana anterior, um conselheiro do Esporte Clube do Recife, chamado Flávio Cury, a quem eu gostaria de me solidarizar e de parabenizá-lo pela coragem, criticou a conduta e o comportamento do clube ao aceitar, dentro do seu estádio, o ex-participante do programa chamado Gil. Nossa, o que é que o Gil fez de mal para você, Doug? Qual o grande problema que ele tem? Nenhum. O grande ponto aqui é o seguinte, ao dançar dentro do estádio da Ilha do Retiro e ao ter a crítica recebida pelo senhor Flávio Cury, que inclusive aquela conversa vazou de dentro de um grupo de WhatsApp de conselheiros do clube, o que é que acontece? Você viu a Rede Globo, Sistema Jornal do Comércio, Sistema do Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, todo mundo metendo pau no ex-conselheiro não, no conselheiro do Esporte Clube do Recife, estão tentando expulsá-lo, né? E eu observei esse fato e fiquei pensando aqui, então quer dizer agora que o fato de você criticar a homossexualidade é um erro, é um pecado, é inadmissível. É inadmissível. Todo mundo trucidou o cidadão, o conselheiro do esporte, só porque ele criticou a conduta do clube em aceitar que o ex-integrante do programa dançasse dentro da Ilha do Retiro. O grande ponto aqui é o seguinte, não é o fato de o Gil ser ou não homossexual. O caneco é dele, ele dá o caneco para quem quiser, a boca é dele, ele põe a boca dele onde ele bem entender. Quanto a isso, é um direito dele. O grande ponto é, agora quer dizer que a homossexualidade está acima do bem e do mal. Ela está acima da crítica. Ninguém mais pode criticar a conduta de seu ninguém. Ora, se a conduta do Flávio foi criticada, por que não se pode criticar a conduta do Gil? Por que não se pode criticar a conduta do clube em aceitar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de dança dentro do seu estádio, em seu território? Qual o grande problema? Agora não pode mais se fazer nenhum tipo de crítica, esse tipo de coisa? Está acima do bem e do mal, está acima de Deus, inclusive, acima da religião, acima de partido político. Todo mundo aí fala mal de Lula e fala mal de Bolsonaro. Todo mundo aí fala mal do Bispo Macedo e fala mal do Papa. Todo mundo fala mal da religião A, B, C, D. Todo mundo fala mal de qualquer tipo de coisa. Mas tem uma que se você falar mal, você é metralhado pela imprensa, que se chama homossexualidade. Por que não pode ser criticado? Ninguém está pensando nisso, não? Estão trucidando o conselheiro do esporte, Flávio Cury, porque ele expressou a opinião dele? É a forma que ele pensa. Qual o grande problema disso? Por acaso ele está aí metralhando quem é homossexual só porque ele disse que acha isso uma desmoralização? Qual é o grande ponto? Acordem para a realidade. Vocês estão criando uma casta intocável na sociedade brasileira. Quando é que vocês vão perceber isso?
Quando é que a grande imprensa vai parar de hipocrisia e vai ficar passando a mão, né, acobertando esse tipo de coisa? Se fosse um homem que matasse uma mulher, era feminicídio. Se fosse um homossexual que matasse um cara normal, um cidadão que não fosse, eles iam dizer o quê? Que foi o quê? Será que não foi um caso contrário? Iam dizer o quê? Ah, o homossexual matou o rapaz porque o rapaz lá que foi assassinado, ele estava criticando a conduta dele. Então, assim, mais respeito, gente. Não falem mal para vocês não morrerem. Não falem mal da conduta homossexual, senão vocês vão ser criticados. O que é que está acontecendo nesse país? Ninguém agora está pensando mais. O pessoal agora está aceitando todo tipo de coisa que a grande imprensa coloca a goela abaixo, sem fazer uma reflexão, sem criticar, sem pensar. Onde é que nós vamos parar? O que é que vai acontecer a partir de agora? Será que vão fazer como fizeram em Roma? Lembre, os imperadores romanos que colocaram os cristãos nas arenas para serem comidos por leões, muitos deles eram homossexuais. Muitos deles eram homossexuais. E não se pode criticar mais esse tipo de coisa só porque eles são homossexuais. Eles dão um caneco. Isso é uma coisa sacrossanta, é uma coisa incriticável, não se pode falar mal. Quando é que você vai parar para pensar? Quando é que você vai deixar de ser iludido pela grande imprensa e vai começar a usar a sua cabeça para criticar todo tipo de conduta? Todo tipo de conduta, independentemente do que seja. Vamos agora criar uma classe de intocáveis? Vamos agora criar um tipo de conduta específico que não pode mais ser criticado?